vida santificada, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor nosso Deus. Na parte de número hoje, que é o número 15, na parte de hoje, que é o número 15, nós vamos ver sobre, ainda sobre as nossas três partes, espírito, alma e corpo, né? Fazendo um pouquinho mais essa diferenciação para que nós possamos ter uma compreensão mais lúcida, mais clara a respeito daquilo que a Bíblia fala de nossa santificação total, né? Sobre nossa santificação, o que acontece no processo do amadurecimento cristão. Vamos entender sobre a personalidade, então agora, nossa, a personalidade do homem, que está dividida também em três, que é emoção, vontade e razão. Eu vou ler aqui alguns versículos que tratam bem sobre isso. Por exemplo, a parte da vontade. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 12, diz assim, Paulo falando acerca do irmão Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Paulo estava recomendando a Apolo que retornasse a Corinto para estar em companhia com os irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade, né? Paulo estava recomendando a Apolo que fosse novamente à igreja em Corinto, né? Haja vista o pessoal de Corinto gostava muito do irmão Apolo, né? Mas naquele momento ele diz, Paulo relata na carta, que não era a vontade do Apolo. Então nós percebemos que o ser humano tem vontade, emoção, né? Na emoção, né? Podemos destacar aqui um dos maiores versículos da Bíblia, Jesus chorou, né? Somos seres que temos emoções. E razão, 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 5, fala um pouco sobre razão, né? Nós somos seres trino, espiritual, alma e corpo, e também nossa personalidade é três, vontade, emoção e razão. Paulo escreve assim à igreja de Corinto, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O que Paulo estava explicando aqui com a razão? Olha, eu estou mandando alguns irmãos à frente aí com vocês em Corinto, para que vocês preparem a dádiva que vocês já anunciaram que vão fazer, mas que essa dádiva, né, que essa oferta que vocês vão dar, ela não seja uma expressão de avareza, mas sim de generosidade. Então, você percebe o cuidado, né? E ele usando a razão. Peraí, eu vou me antecipar aqui, vou mandar alguns irmãos à frente até a igreja de Corinto, para que eles não errem no quesito oferta, que a oferta que eles vão dar, que eles já falaram que vão contribuir, seja uma expressão de generosidade e não de avareza. Então nós percebemos claramente que assim como nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, nós também temos emoções, vontade e razão. Agora, é importante também nós entender que tanto vontade, emoção e razão, elas se expressam também no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Não é que a vontade se manifesta só na alma e a emoção só no corpo. Não, elas se manifestam também nas três maneiras que nós somos, né? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, mas a vontade, a emoção e a razão também se expressam nisso. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês a respeito da vontade. A vontade se expressando no espírito. Eu vou ler aqui, o primeiro texto que eu vou ler é de Atos, capítulo de número 19, versículo 21. Diz assim: depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar para a Macedônia e a Acácia antes de ir a Jerusalém, e de lá devo prosseguir para Roma. Então Paulo está declarando aqui
que ele foi impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia, né? Uma vontade que o Espírito mostra, né? Outra vontade que eu lembro aqui que Paulo é guiado pelo Espírito é que quando eles, lá em Atos 27, se eu não me engano, o versículo 9 fala que eles estão ali em Troade, se eu não me engano, em Troade, e ele diz assim, ó, eu vejo que a navegação está sendo difícil e eu vejo que é necessário permanecermos aqui, porque senão a navegação, se nós continuar com a navegação, será de grande prejuízo para nós, para a embarcação, para a mercadoria e de vidas. Então Paulo estava manifestando ali uma vontade do Espírito, né? Vamos ver então a vontade na alma, aonde a Bíblia expressa isso. Isso está em Jó, capítulo 7, versículo de número 15. Jó afirma o seguinte: pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que a tortura. Então nós percebemos aqui claramente uma vontade da alma. Nós também percebemos a vontade da alma quando Davi expressa da seguinte forma: por que está triste, ó alma minha? Né? Louva ao Senhor. Então nós percebemos que a alma tem uma vontade, assim como o Espírito. Agora vamos também entender que o corpo tem uma vontade. 1 João capítulo 1, versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, afirma João capítulo 1, versículo 13. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Está falando aqui daqueles que nascem de Deus, né? Da vontade de Deus. Mas percebemos que pelo escrito bíblico, a carne tem sim uma vontade. Então, além de nós ver aqui que a carne, a vontade é expressa no espírito, na alma e no corpo, agora nós vamos perceber também pela descrição bíblica que as emoções também se expressam no espírito, na alma e no corpo. Todo esse estudo é para que nós venhamos a compreender daqui a alguns estudos que a santificação que Deus começou em nós é necessário permanecer no espírito, renovar a alma até nós alcançar a santificação final em nosso corpo. Então vamos ver agora as emoções no espírito. Tem emoções no espírito? Sim, tem. Lucas capítulo 1, versículo 47, Maria, ao saber que estava grávida pelo Espírito Santo de Jesus, ela afirma o seguinte: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então há uma alegria, né? E minha opinião, né? A única alegria genuína, ela deve partir do espírito, né? Do Espírito de Deus no espírito humano. Essa alegria, ela é uma alegria genuína. Senão, quando é manifestações da carne ou da alma, então são manifestações de felicidade, mas a alegria, ela vem do Senhor. A manifestação da emoção na alma. João capítulo 13, versículo 21 diz o seguinte: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Né? Dita essas coisas, angustiou-se Jesus, na alma. Angustiou-se Jesus na alma e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. É a emoção no espírito. Agora, a emoção na alma, diz o seguinte, Mateus, emoção na alma, deixa eu ver aqui, tá, do corpo agora, na alma, na alma, tá ok. João capítulo 12, versículo 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Então a emoção na alma. Agora a emoção no corpo, Salmo 116, 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. Então nós percebemos que a emoção se expressa também no corpo pelas lágrimas.
Agora vamos ver, para finalizar, a parte da razão no espírito, na alma e no corpo. No espírito, Jesus, Marcos capítulo 2, versículo 8, diz assim: e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas no coração? Então nós percebemos que a razão se manifesta no espírito. Jesus, olhando para os homens ali, ele percebeu no espírito o que aqueles homens estavam pensando, né? Agora, na alma, Provérbios capítulo de número 23, versículo de número 7, diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está comigo. Como imagina na sua alma, assim ele é. Razão se manifestando no espírito, aqui na alma, e agora por fim no corpo. Romanos capítulo 8, versículo do 5 ao 6 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então nós percebemos que assim como nós somos tricotômicos, né? Espírito, alma e corpo, né? A nossa personalidade, ela é formada de vontade, emoção e mente ou razão. E assim como nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, esses três também manifestam vontade, emoção e razão. Agora, para fazer o fechamento aqui, né? A quem escutar? Obviamente, se nós nascemos de Deus, nós devemos escutar o Espírito de Deus. Lembra o que Jesus disse? O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Então, a vontade do Espírito se manifestando em nós, transformando a nossa alma, por consequência, a nossa alma se agarrará à vontade de Deus e o nosso corpo vai ser levado em sujeição, em obediência ao Senhor, né? E isso tudo será transformado. As nossas emoções serão emoções equilibradas. A nossa razão será a razão do céu. Lembra o que diz Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9? Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Quando nós absorvemos os pensamentos do Senhor que são mais altos, então nossa vontade, emoção e razão estarão em equilíbrio, em harmonia. A vontade de Deus, as emoções e a razão do Senhor. Amém? Isso faz parte de nossa santidade, né? E isso é o caminho do nosso amadurecimento espiritual, da nossa maturidade cristã, porque quando caminhamos com o nosso amadurecimento, nós estamos nos santificando, né? Lembrando que, né, o slogan do nosso programa Vida Santificada é: sede santos como eu sou santo. Assim diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor meu Deus, a vida dos meus irmãos que comigo oram neste momento. Que eles possam, Senhor meu Deus, a cada dia experimentar mais da santidade do Senhor na vida deles. Que eles levem uma vida santa, reta, Pai. Pois assim a Tua palavra diz: tede paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós, Pai amado, queremos não somente vê-lo, mas queremos estar em Tua presença para todo sempre, Pai. Então nos guia, Espírito Santo, a termos uma vida santa, Pai, para que assim como nós venhamos a Te ver, Pai amado, no futuro, outras pessoas também possam ser arrancadas do império das trevas e transformadas para o reino do Filho do seu amor, Pai, e assim também ter uma vida santa e ver o Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Este foi nosso Vida Santificada.